31 de dezembro, tarde. Rapaziada, último dia do ano. Último dia pra gente ficar fazendo um monte de abobrinha. Último dia pra gente dizer que deu tudo errado nesse ano. Porque pra mim esse ano foi um ano que deu tudo errado, né? Então eu vou botar aqui no canal hoje, como é o último dia do ano, um vídeo de um recap de como foi o meu ano de 2025, né? Então vamos começar por janeiro. Na virada do ano de 24 para 25, eu ainda trabalhava no SAMU e não é nenhum exagero da minha parte quando eu falo que foi um verdadeiro inferno. Todo dia de verão, principalmente no final de semana, a gente se incomodava demais com gente bêbada, com gente desgraçada que passava mal e ligava pro SAMU depois de encher o toba de álcool e droga, né? E aí da gente se não mandasse ambulância. Não bastava o calor infernal que fazia até de noite, de maneiras que a gente ia trabalhar de noite e não era incomum às 7 horas da noite estar lá 28, 29 graus e continuar assim até umas 10 horas da noite. Então sempre foi toda a vida quente, né? E dizem que o sul é frio. Não vai entender, né? Em fevereiro, o carnaval. O carnaval. Pra quem trabalha no SAMU sabe que o carnaval é assim, ó, é o inferno na terra. Existe um bloco aqui em Floripa chamado Bloco dos Sujos, que é o bloco, eu não sei se isso também tem em outros lugares, mas aqui parece que os homens esperam o ano todo para nesse dia, nessa noite, né, que o bloco é o dia todo. Parece que eles esperam um ano todo pra nesse dia sair na rua vestido de mulher e sentar como é que eu vou dizer, no colinho dos outros, né? De maneiras que eu falo durante o meu trajeto dirigindo, né? Que os caras eles dão o butico, mas não dão a seta, né? Esperam um ano todo pra dar o butico no sujo, mas a seta que é bom eles não dão. E não só isso, né? No fevereiro, no carnaval, eu tava voltando da central um dia e eu vi. Assim, passei pela Avenida Ciro Luz e quem passa por ali de noite sabe que aquilo ali num feriado, num final de semana, quer ver num carnaval, é assim, ó. Parece todos os círculos do inferno reunidos num só lugar. E tem gente que leva criança para esses lugares. De maneiras que eu vi uma guria, eu parei no semáforo, né? Eu esqueci que tinha evento ali, eu fui de tolo, passei ali uma fila desgraçada. Parei no semáforo e eu olho pro lado assim para ver o movimento. Uma guria ali não devia ter mais de 20 anos, agachada na frente de dois caras com a calça meio arriada, a calça assim na metade da coxa, fazendo um serviço para os caras, né? Vocês entendem do que eu tô falando. E do lado dela uma criança de seus 6 ou 7 anos, não devia ter mais que isso. E aí eu penso, nessa hora eu devia ter, sei lá, uma granada de gás ali, pegar a criança, botar no carro e levar pro conselho tutelar, alguma coisa assim, porque é incrível e a negligência do poder público em ver uma criança nessa situação, né? A mãe pagando ali um serviço pros caras, os malucos com a calça riada e a criança ali olhando sem entender nada, né? Deu a entender que era filha dela, porque ela tava de mão, tava assim, meio que agarrada na guria, né? Tipo enfim, é uma cena grotesca, uma cena ridícula, né? E em março, eu não me lembro de nenhum acontecimento em março, mas eu me lembro o seguinte: o brasileiro adora dizer que o começo do ano é em março, né? De maneiras que qualquer coisa que tu vai precisar do poder público tem que ser a partir de março. Processo, coisa de Procon, qualquer coisa mais séria tem que ser a partir de março, porque janeiro e fevereiro é sempre uma lenga-lenga maldita. Sempre, sempre. E isso é um negócio que se arrasta desde que eu me conheço por gente, se não antes, né? Em abril foi o aniversário de 86 anos do vô. O vô continua vivo, saudável, muito bem. O vô, eu vivo dizendo por aí que ele tá melhor que eu, né? O vô, ele é meu senhor Miyagi, é o meu Gandalf, o meu mestre Yoda. Ele me ensinou muita coisa na minha vida. Ele continua me ensinando, ainda hoje, né? E eu continuo aprendendo como bom aluno que eu quero ser. E em abril também eu levei o meu carro pro mecânico. Mecânica aqui no sul da ilha. Começa com M, eu não quero falar o nome dele para não tomar processo. E toda a vida que eu levava o carro ali era uma rasteira de 3, 4 mil reais. Esse ano eu levei ele em abril e foi a última vez que eu levei o carro ali porque não dá, simplesmente não dá.
Eu já devo ter pagado duas vezes a FIP no meu Gol levando o carro ali naquele mecânico e toda a vida ele tem algum probleminha para arrumar. Só que toda vez que eu dirijo ele tá bom, né? Antes de levar no mecânico sempre tem um problema, eu nunca vi. Em maio, mês fatídico, dia 5 de maio, eu perdi meu emprego no SAMU, né? Perdi meu emprego no SAMU porque existia pelo menos um setor ali dentro do SAMU, dentro da nossa sala de operação chamada Serinter. E aí um dia eu atendi uma ocorrência de uma pessoa em hipoglicemia. E aí, enquanto eu esperava para passar pro médico, eu fui comentar com o meu amigo Lucas, né? Eu falei exatamente assim para ele. E eu gravei isso para evitar dor de cabeça depois. Abre aspas. Você sabe que a cabeça do cidadão está ruim quando a pessoa fala hipoglicemia e você imagina alguém empurrando uma lata de chantilly goela abaixo dessa pessoa. Fecha aspas. Eu falei isso. Aí, ela era irmã de uma gorda lá da Serinter. Uma gorda que eu não sei o nome dela e é melhor eu não saber porque senão eu vou atrás dela. A desgraçada me fez perder o emprego. Ela com certeza devia dormir com alguém do alto escalão do SAMU porque na semana seguinte veio... Eu falei esse negócio em abril, né? No final de abril, em maio, dia 5 de maio, chegou lá a Gran Inquisidora. Eu não vou falar o nome dela também para não tomar processo. Grávida de não sei quantos meses, o filho também deve ser algum grandão da empresa. E apelidamos carinhosamente a criança de Fetinho. O Fetinho, que hoje eu chamo ele de Bastardinho, né? Ela veio e me demitiu, não quis dizer porquê, não quis explicar porquê. Eu peguei minhas coisas e vim embora. No dia seguinte já fui falar com o advogado e peguei aquele meu dossiê que eu estava juntando há tantos anos sobre a empresa e as negligências da empresa e joguei na mão do advogado. O advogado salivando falou: vambora, mano, vambora, né? Em junho eu decidi começar o canal seguindo a orientação do amigo Revel. No começo foi coisa de 3, 4 visualizações e ainda que o canal não deslanchou, eu continuo na vontade de postar vídeos e eu já vou explicar por que eu fiquei 15 dias sem postar nada. Então eu comecei o canal, peguei esse formato baseado em canais como, sei lá, eu esqueci agora o nome do canal, é DB alguma coisa, um cara na gringa que ele fala da vida dele, fala sobre a depressão, essas coisas, e eu tenho isso. Apesar de eu não ter ido no psiquiatra, mas o psicólogo disse que eu tenho suspeita disso, né? Então, a suspeita para conclusão é um pulo. Não preciso pagar uma consulta de R$2.000 para isso, né? Ah, mas a consulta não é R$2.000, tá? R$1.000, R$700 que seja. Em julho, eu passei o mês de junho descansando a cabeça do SAMU, porque imagina, foram 5 anos ouvindo idiotas me enchendo o saco no telefone. Em julho eu comecei a procurar emprego, né? E sempre alguma coisa na área administrativa, alguma coisa home office, porque eu tava vendo um monte de gente com emprego home office e eu pensei, porra, eu também quero esse negócio aí, né? Eu também quero essa boquinha. E nada. Meses e meses e meses procurando. Julho, agosto, a frustração de não conseguir emprego, né? E eu comecei a ficar desesperado de eu ficar sem opções. Via todo mundo ali de boa, todo mundo empregado. E aí eu tinha que ficar ouvindo meu tio falando no meu WhatsApp: ah, mas por que tu não vai trabalhar no Hiperbom? O Hiperbom é um mercado que tem aqui perto de casa. Bicho, eu com 32 anos, cheio de problema na cabeça e problema nas costas, eu ir trabalhar em mercado, eu acho que eu prefiro passar fome, né? Porque apesar de eu estar sendo meio arrogante falando isso, mercado é um negócio hoje que tu não deseja nem para um jovem de 18 anos de trabalhar. Agora, desejar isso pro sobrinho de 32 é sacanagem, né? No mínimo é sacanagem. Em setembro, após ouvir várias vezes o conselho do amigo Guilherme, eu fui fazer o curso do vigilante. No primeiro dia do curso do vigilante, o meu carro deu problema. Uma peça da elétrica lá. Lembro que eu passei a mão no telefone, liguei pro meu irmão desesperado. Meu irmão largou tudo que ele estava fazendo. Isso era começo da tarde, era meio-dia mais ou menos. E graças a Deus que foi em setembro, porque se tivesse sido agora no final do ano, ou em outubro, novembro, ou até mesmo em dezembro, eu tinha me lascado de verde e amarelo por causa do calor, né? O calor desgraçado de 34 graus, 35 graus, com sensação térmica de 40 que faz aqui. Apesar daqui ser o sul do país, não era para fazer essa temperatura, mas enfim. Não só o meu irmão foi me ajudar, como o meu pai também largou tudo que ele estava fazendo para ir me ajudar.
Então, o meu pai, ele me levou pro curso do vigilante. O meu irmão ficou ali esperando o guincho vir buscar o meu carro. E aí meu irmão foi junto pra oficina com o carro, né? Meu pai me deixou no curso de vigilante. E depois, quando eu volto do curso de vigilante no primeiro dia, que eu quase perdi o curso por causa disso, eu descobri que o meu pai, ele arcou com todos os custos da manutenção do carro. No final era uma pecinha de nada. E mais uma outra coisa lá que o mecânico trocou, que foi acho que uns R$ 800, só que o carro depois ele ia estar bom por mais uns 6 meses. Então pensei, pô, o cara em abril, o mecânico aqui do sul da ilha, que começa com M, o maldito, me cobrou R$ 4.000, R$ 3.000, alguma coisa assim pro carro. E o outro ali eu levei para 800 pila, arrumou o carro para mais 6 meses e foi o pai que pagou. E eu levo o carro a cada 6 meses porque isso é uma mania do meu avô que eu adotei. E eu não acho isso ruim não, tá? O Gol é um carro de 30 anos, esse ano foi o último ano que eu paguei IPVA dele. É um carro que vai fazer 30 anos ano que vem. Então eu não pago mais IPVA, graças a Deus, que esse estado atrasado de Santa Catarina, pelo menos no quesito do IPVA, é um estado maldito, esquecido por Deus, que a gente tem que ter um carro de 30 anos para ser isento de IPVA. IPVA esse que era um imposto outrora provisório, que está aí até hoje, né? E o brasileiro não vai para a rua matar os políticos. Então é isso que dá. Em outubro... não, antes de ir para outubro, em setembro também foi aniversário do pai. E como o pai tinha arcado com os custos do meu carro, eu decidi pegar uma das Millennium Falcon de Lego que eu tenho aqui no meu estoque de Lego para revender. Eu vou até botar uma foto dela aí no vídeo. E eu decidi dar de presente pro pai. O pai achou que eu tava exagerando porque eu tava desempregado. Eu falei para ele, pai, o senhor pagou a manutenção do meu carro. Isso aqui mal cobre o que o senhor gastou, então eu quero que o senhor pegue este presente, aceite este presente. E a coisa que ele mais gostou da vida dele foi montar aquela Falcon ali. E a gente não montou a Falcon ainda, nós fomos montar a Falcon em novembro. Em outubro, eu fui informado do declínio do quadro de saúde da minha avó. Até então eu não sabia que a avó tinha o problema que ela tinha. Ela estava com problema na garganta, que ela não estava conseguindo comer direito, e aí tinha que ter os cuidados de comida no liquidificador, sopa, essas coisas. Então eu fiquei revisando com o meu tio pra gente ficar cuidando dela. Até então eu pensei que era uma coisa simples, um problema na tireoide e tudo, tanto que o pai teve, o pai tirou, o tio teve, o tio tirou, e eles estão bem até hoje. Eu pensei que era a mesma coisa com a avó, né? E aí durante o mês de outubro também, a avó falou pra mim pra eu fazer a lataria do carro, que o meu carro ele tava com uns pontinhos de ferrugem ali, que se eu não fizesse o quanto antes ia comprometer mais ainda a lataria do carro, né? Fiz, levei ali num cara que começa com S ali no sul da ilha também, que eu tomei uma rasteira. O cara me cobrou R$ 3.000 pra fazer a ferrugem ali da tampa do porta-mala e do teto do carro. Dois pontinhos, dois lugares que tinham ferrugem, duas peças, né? E aí eu pensei, pô, R$ 3.000, cara. Ele lixou ali, tirou a parte da ferrugem, ele passou não sei se ele soldou um metal ali, depois ele pintou. Cara, independente assim, ó, do jeito que me foi mostrado ali o serviço, eu acho muito difícil custar R$ 3.000. Ele tem um cara que trabalha com ele, que ele tem um histórico de usar droga. Então na minha cabeça ele tá sustentando o vício desse cara, porque o serviço ficou bom. Mas pô, bicho, R$ 3.000, tive que fazer em 3 vezes. E eu falei pra avó, né? Pô, avó, deu R$ 3.000. A avó insistiu em me ajudar. Ela insistia em me dizer que eu tinha que fazer as coisas e tudo. E eu acabei fazendo, mas eu me senti passado pra trás, né? Em novembro, no dia 8, a avó foi embora. E ainda é um tópico meio pesado pra mim, porque a avó, ela foi muito colada comigo e eu fui muito colado com ela desde criança. Lembro que quando eu era criança, a primeira vez que ela foi viajar, acho que ela foi pro interior do estado, uma coisa assim, eu lembro que eu tinha chorado assim de maneiras que parecia que ela tinha morrido. E quando eu era criança eu me escapava para ir dormir na casa da avó e o pai e a mãe ficavam loucos da vida que eu não avisava. A avó morava do lado da nossa casa, mas ainda assim eu ia, né? Que acordava, podia acordar tarde. A avó era uma figura, porque a avó, eu quando era criança, a avó trazia Nescau, trazia pãozinho com margarina, pãozinho caseiro que ela fazia com margarina, e eu ficava vendo desenho, era final de semana, assim, ficava vendo desenho, tomando café na cama, e a avó trazia as coisas pra mim. A avó sempre fez de tudo pra mim.
Até no último momento dela, ela cuidou de mim. Ela não queria que os médicos me dissessem que ela estava com um tumor no estágio terminal. Ela estava com um câncer bem agressivo, que estava se espalhando já. Tinha tomado pescoço, cabeça, tudo. Então não adiantou de nada, né? Apesar da gente ter rezado tudo, não adiantou de nada. Ela foi embora. O dia do enterro dela foi o pior dia da minha vida. Eu digo, aliás, foi o segundo pior dia da minha vida. O primeiro lugar vai pro dia que ela morreu, né? No dia seguinte a gente enterrou ela. Eu não tive coragem de ver o enterro dela. Fiquei lá embaixo no cemitério com meu avô. A gente não viu, a gente só viu o caixão dela subindo, né? A gente não viu o enterro em si. O velório foi muito triste. E uma pessoa que foi no velório no dia que eu passei a mão no celular e liguei e falei, cara, vem pra cá que é a velório da avó e eu tô mal, nós precisamos de um apoio. Foi o Daniel San, né? O cara que fez o curso de vigilante comigo. Um cara muito parceiro, é uma pessoa muito querida, é uma amizade muito boa que eu achei lá no curso de vigilante. E é um cara que tava aprendendo ainda a jogar o Yu-Gi-Oh! Dele, que ele ainda é meio capenga, mas ele tá surpreendendo. Também em novembro, ainda muito afetado pelo luto da avó, né, da passagem da avó, eu me dei conta de como a morte dela me permitiu voltar a falar com quem eu tinha deixado de falar no passado. E eu não vou citar nomes aqui, mas eu tenho certeza de que quem tá vendo esse vídeo e me conhece sabe de quem eu tô falando. Também nesse mês eu fui no Jones. O Jones é um cachorro quente que tem aqui no sul da ilha, muito bom por sinal, com o meu amigo Lucas, o meu menino. Um beijo do gordo pra você, meu menino. E depois da gente comer o cachorro quente, ele veio aqui em casa pra gente tomar uma gelada antes dele voltar pra casa dele, né? E tomamos a gelada, fumamos o costumeiro charuto que a gente fumava quando ele morava pra cá. E conversamos, né? Eu conversei um monte sobre a avó, e eu acho que nunca não, mas fazia muito tempo que eu não chorava tanto na frente de alguém. E a passagem da avó ainda é muito marcante pra mim, né? Muito triste. Mas mês passado, em novembro, eu estava completamente inconsolável. Eu me culpava por ter sido negligente. Eu sempre visitei a avó como eu podia, quando dava. Só que eu podia ter ido mais, sabe? Nisso, o Lucas falou assim pra mim, Garcia, é muito simples, essa fita mostra tudo. Mostra o que, cara? Faça o concurso de Biguaçu. A inscrição vai até amanhã, no dia que ele falou, né? E eu não vou me lembrar do dia exato, mas se eu puder arriscar, deve ter sido dia 26 ou dia 25 de novembro que ele falou isso pra mim. Foi bem no final do mês. E aí, no mesmo dia, eu fui lá no site, achei ali a inscrição, fiz a inscrição. E eu comecei a estudar para essa prova. Comecei a estudar e falei para ele, né, no dia que ele me disse isso, olha, cara, eu vou fazer essa prova porque tu tem me dito isso, foi uma dádiva da minha avó. Então eu vou honrar como se fosse ela que tivesse me dizendo do concurso. E eu me lasquei de estudar. É assim, beleza, é um concurso nível fundamental para guarda patrimonial. E o assunto da prova era português, né, a regra básica do português para nível fundamental mesmo. Raciocínio lógico e o conhecimento específico do guarda patrimonial. Eu dei uma sorte gigantesca de ser tudo aquilo que eu vi no curso do vigilante. Então eu comecei a estudar e eu ainda falei pro meu irmão, né? Faz umas 2 semanas que eu falei pro meu irmão, cara, a prova vai ser fácil, mas eu tô estudando pelo overkill, né? Que é pra ir de uma forma excelente na prova. No dia da prova, aliás, antes do dia da prova, né? No dia 11 foi o aniversário da minha mãe. Minha mãe, que hoje é a nova matriarca da família Garcia. E quando a avó começou a entrar em declínio no quadro de saúde dela e ela precisou ser hospitalizada, a minha mãe foi a primeira que ela pegou e segurou o rojão, né? Tinha uma certa, não vou dizer um ódio, mas tinha um ressentimento da minha mãe com a minha avó, de maneiras que a minha mãe estava há 6 anos sem falar com meu avô e com a minha avó. Mas quando alguém precisou ficar com o meu avô ali, enquanto a avó estava hospitalizada e ninguém queria deixar ele sozinho, a minha mãe pegou e matou no peito, falou, não, traz ele pra cá que eu vou cuidar dele.
E hoje em dia o meu avô tá ficando um pouco com a minha mãe, um pouco lá com o meu tio, né? Minha mãe e meu pai, né? Um pouco lá com minha mãe e meu pai, um pouco lá com o meu tio. E ele vai vir passar uns dias aqui em casa também. Vou tirar ele pra gente dar uma volta, ir lá na praia da Armação, ver os barcos. De repente a gente arruma um passeio na Ilha do Campeche, comer alguma besteira, vamos pintar a parede da casa, não sei, vou arrumar alguma coisa pra fazer junto com ele. E no aniversário da mãe, voltando ao assunto, né, eu dei um presente pra ela de Lego que ela fala muito desse presente até hoje. Todo dia que eu falo com ela, ela fala desse quadro. É um quadro de Lego da Mona Lisa, de 1.500 peças. Eu olhei aquilo no dia que eu dei o presente de aniversário pro pai e falei, eu quero dar isso aqui pra mãe de aniversário. Mas eu tava receoso. No dia que eu vi que a mãe pegou e matou no peito ali, segurou o rojão, eu falei, não, ela merece ganhar esse quadro aqui de aniversário. E ela montou rápido, cara. Ela e meu pai, eles não gostavam de Lego, tá? Eles achavam que era difícil, que eles não iam conseguir. Hoje, eles montaram aquele quadro de 1.500 peças em coisa de um dia, tá? Como os caras dizem, uma sentada montaram um Lego, né? Então, foi-se o ano de 2025. Perdi muita coisa, perdi meu emprego, quase perdi a esperança, perdi minha avó. Ainda, sim, eu me esqueci. Quando eu fui fazer a prova de Biguaçu, eu encontrei ali com a Larissa, a amiga muito querida da época da Central. Ela casada com um amigo Diego também, são um casal assim sensacional, apesar de terem os seus defeitos, mas quem é que não tem defeitos, né? Fui fazer a prova tinha 25 questões, o conhecimento específico do fato de eu ter feito o curso do vigilante me ajudou demais na prova. Eu gabaritei conhecimento específico e gabaritei raciocínio lógico. Eu fiquei por uma questão na prova. Das 25 questões eu acertei 24, então eu tenho certeza que eu vou pegar uma colocação boa nesse concurso. Infelizmente é cadastro reserva, mas eles têm 2 anos para me chamar, então eu estou bem otimista. Saindo da prova, eu dei de cara com uma guria que... Como é que eu vou... Eu não posso dizer o nome dela, que eu não quero tomar processo, mas... que se dane. A Júlia, com o seu barrigão de 9 meses, e eu fiquei muito triste em ver aquela cena, porque ela tem uma especialização boa, ela tem um superior assim, legal, né? Biomedicina ela tem, e ela estava fazendo a prova do guarda patrimonial, nível fundamental. Eu pensei, caraca, bicho, como que uma pessoa decai, né? Meses atrás eu estava sentado na frente dela, no apartamento dela, e depois no chão da sala, fumando um vapezinho, dividindo olhares com ela, e hoje ela... Um grávida de 9 meses de um maluco lá que trabalhava na Central, o cara completamente sem noção, mas enfim. Bom, rapaziada, esse foi meu ano de 2025. Perdi muito mais coisa do que eu ganhei. Espero pro ano que vem que eu não perca mais do que eu já perdi, apesar de terem coisas na vida que a gente não escolhe se vai perder ou não, né? Quero do fundo do meu coração que os amigos com quem falam comigo, até os que deixaram de falar recentemente por picuinha, quero um ano sensacional para eles. Quero que os meus amigos que jogaram na Mega da Virada ganhem, apesar de eu saber que é impossível, né? Praticamente impossível, porque pra mim, na minha cabeça, isso é tudo esquematizado. Eu quero que o Lucas saia do SAMU e fique no emprego bom no estado. Quero que o Sandro saia do SAMU e fique no emprego bom no estado. Quero que o Revel clareie a cabeça dele, que ele fique também bem e que ele pegue um emprego bom, que ele continue na prefeitura, né? Que é o emprego bom que ele tem. Quero saúde para todo mundo, pro meu irmão, principalmente pro meu avô, pros meus pais, pro meu tio, né? E quero que o ano que vem seja o ano da colheita, né? Não querendo tocar no assunto de política, mas eu quero que seja uma colheita para a família Garcia. Eu quero que a família Garcia prospere. Quero que nós e nossos amigos, nossos aliados prosperem de maneiras que os outros tenham inveja. É isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, um beijo na alma de todos vocês, um feliz ano novo e a gente se vê ano que vem.